Olá, veja agora o que é notícia no Poder Legislativo de Guarulhos. Está começando o Jornal da Câmara. Na última quarta-feira, a Comissão Especial de Inquérito que investiga a legalidade do aterro Klabin se reuniu com representantes da CETESB e da Secretaria de Assuntos Jurídicos. O objetivo foi esclarecer a situação da licença emitida pela CETESB e dos processos administrativos do Executivo contra a empresa. A reunião contou com a participação do presidente da SEI, o vereador Heleno Metalúrgico do PDT e de mais 6 parlamentares membros da comissão. O gerente da Agência Ambiental de Guarulhos da CETESB, Rafael Okamoto, explicou que a empresa de saneamento emitiu a primeira licença de operação a título precário em fevereiro de 2006, mas o documento não é renovado desde novembro de 2012. A CETESB preventivamente foi dando para esse aterro o que a gente chama de licença de operação a título precário. O que significa isso? São licenças com prazos de validades curtas para que a gente pudesse ir avaliando periodicamente como é que o aterro estava se desenvolvendo no local, se as exigências técnicas estavam sendo cumpridas, até que chegou um momento em que a CETESB não renovou mais nenhuma licença e indeferiu a concessão da licença de operação. Atualmente, a construtora Rodobase está em funcionamento ilegal perante a CETESB, mas operando mediante uma liminar judicial. O secretário de Assuntos Jurídicos de Guarulhos, Jorge Luiz Carniti, apontou que a Prefeitura aguarda a vistoria do perito judicial porque o termo de ajuste de conduta firmado entre o Executivo e a Rodobase Construção, Transporte e Terraplanagem em 2004 foi suspenso por decisão judicial. Nós, da Prefeitura, estamos fazendo a nossa parte. A própria Secretaria de Desenvolvimento Urbano, semanalmente, está passando no local, olhando diante do Código de Postura, está notificando com relação às irregularidades e aplicando estas multas. Só que, além disso, nós não podemos prosseguir com nenhuma outra medida judicial em função da liminar vigente. Antes da liminar, quais foram as medidas que a Prefeitura tomou justamente para tentar impedir o funcionamento desse aterro? As medidas foram administrativas que geraram um termo de ajustamento de conduta, denominado TAC. Este TAC foi assinado entre a Prefeitura, a Klabin, e ele vinha sendo cumprido. Quando a Prefeitura propôs a judicialização deste TAC para obrigá-los a cumprir esse termo, nós tivemos uma decisão favorável à Prefeitura em primeira instância para que eles cumprissem o TAC. Em seguida, eles recorreram e o Tribunal de Justiça suspendeu esta medida, determinando que voltasse ao perito judicial para que o perito fizesse uma vistoria na área, porque nós ganhamos em primeira instância e perdemos em segunda. E essa determinação é a seguinte: olha, volta para o perito para ele dizer se estava sendo cumprido, se eles estavam cumprindo ou não. E nós estamos aguardando a manifestação do perito judicial em função desse termo de ajustamento de conduta. Após a reunião, os parlamentares fizeram uma diligência até o aterro Klabin, que fica no quilômetro 219 da rodovia Presidente Dutra. O objetivo era conhecer de perto a estrutura física e as condições ambientais do lugar. Os vereadores da comissão foram recebidos pelo gerente do aterro, André Luiz Moreira. Ele explicou o funcionamento do local, mas não quis gravar entrevista. Os vereadores inspecionaram parte da área de descarte de resíduos, que totaliza 617 mil metros quadrados. Realmente tem irregularidade muito grande. Ele sustentou que o descarte aqui é regular, mas a gente percebe que os resíduos que aqui estão sendo alocados, eles não estão sendo peneirados, de forma que eles estão avançando próximo já à rodovia Ayrton Senna e acreditamos que precisa de providência do Judiciário. O Judiciário, de certa forma, também está conivente, porque não está tendo todas as informações necessárias, como nós tivemos hoje na nossa reunião lá com a Secretaria de Assuntos Jurídicos, que veio até
a nossa comissão e deu alguns pareceres a respeito da prova pericial de um TAC que foi firmado aqui e que foi judicializada a questão, e essa prova pericial está para se realizar desde o ano passado e ainda não realizou. Então acredito eu que temos que ouvir esse perito e tomar providências enérgicas, porque a cidade de Guarulhos com isso está perdendo, todos nós aqui vamos perder. O aterro recebe entulho de construção civil e terra. Parte desse material é moída e enviada para reciclagem, mas o gerente não especificou para qual empresa é destinada. Resíduos como madeira, plástico, pneus e ferro são selecionados por um coletor autônomo. Contudo, não há garantia de descarte do que não é aproveitado por esse profissional. Quase toda a extensão do terreno está desmatada, exceto o limite com a rodovia Ayrton Senna. Bióloga, agente técnica parlamentar da comissão, comentou as condições ambientais do local. A gente verifica aqui no aterro que, de fato, não houve cumprimento do TAC, uma vez que a gente observa que houve uma grande supressão de vegetação aqui nessa área, que o aterro não tinha autorização para suprimir essa vegetação. O empreendimento ele foi dividido em fase 1 e fase 2. E eles tinham licença da CETESB para operar fase 1 e não fase 2, que é onde estava o maciço arbóreo. Esse maciço foi totalmente suprimido, então só por esse ponto já se observa que não houve atendimento ao termo de ajustamento de conduta. Em relação aos resíduos, a gente também observa que o aterro não apresenta um plano de gerenciamento de resíduos, que inclusive já foi solicitado pelo órgão municipal competente, que é a Secretaria de Serviços Públicos, que esteve em reunião da comissão de inquérito e pontuou que o aterro não apresentou. E a gente vê que realmente o gerenciamento de resíduos aqui é bastante inadequado, observando apenas um catador autônomo que não tem como dar conta do gerenciamento e deposição final dos resíduos ou deposição ambientalmente adequada dos resíduos desse empreendimento. Presidente da Comissão de Meio Ambiente e membro da SEI, o vereador Guti, do PSB, destacou problemas com a destinação de resíduos recicláveis. Quando foi perguntado sobre os dejetos, os detritos que estão em solo, foi falado para a gente que isso é feito de uma maneira manual, que existe um grupo de catadores que vem retirando e obviamente que um empreendimento desse tamanho, uma movimentação de terra desse tamanho, não pode contar com algo talvez amador. Precisa sim ter laudos, precisa ter uma empresa responsável que destine de fato, de maneira correta, esses dejetos, esse lixo, né, de forma correta, para não degradar o solo e não criar mais passivos ambientais para a nossa cidade. O presidente da comissão, o vereador Heleno Metalúrgico, do PDT, fez um balanço da diligência no local. Ele afirmou que o objetivo é paralisar o funcionamento do aterro. Mediante essa reunião, nós tomamos a providência de vir fazer a visita no aterro da Clabin. Agradeço também, como presidente, em nome da comissão, a gerência que nos atendeu aqui e deixou adentrar. Na contrapartida, a CETESB, que não viria e soube que nós estaríamos aqui, veio para cá também e vistoriou a área. Mas, a priori, os procedimentos, as providências futuras, no nosso entendimento, é chamarmos agora que não foi colocado o nome do perito em nossa reunião. O nosso relator, junto com a técnica, vai buscar, junto com o advogado do jurídico do governo, saber quem é esse perito, para que possamos trazer ele para a nossa comissão e darmos continuidade dentro desse processo. Digo também que faremos outra reunião tão breve, só a comissão, para darmos mais encaminhamento até chegarmos no relatório final. Mas eu também quero dizer, aqui em relação aos 617 mil metros que existe aqui, acabei de sair de lá de baixo, você pega dessa altura, do outro lado tem um rio, tem uma rua que vem da trabalhadores que adentrava aqui dentro também, tinha tubulação, o próprio pessoal daqui falaram que tiraram para as pessoas não estar dando continuidade e jogar mais nada para cá, mas passa um rio aqui. Na contrapartida, foi colocado também que o despejo que tem aqui em relação a esse rio é do presídio. Eu não posso, em nome da comissão, falar que o que está acontecendo nesse rio é do presídio.
Eu digo também que existe uma estrada aqui também que já foi interrompida. Não dá para afirmar também, mediante o que foi colocado para nós, que isso daqui não vai avançar mais adiante. É algo que essa comissão também e os vereadores também vai ter que estar fiscalizando, que é o nosso papel. Desde que começou esse aterro em 2002, se não falha a memória, sempre a casa, os vereadores, algumas comissões tentaram impedir o aterro. O que nós vemos hoje, nem o governo, nem a secretaria, nem a CETESB estão paradas juridicamente, ou seja, é uma determinação do juiz. A priori nós entendemos e foi colocado hoje na reunião o quê? A liminar que existe para esse aterro aqui é a fase 1. Essa liminar, a Clabin estendeu até a fase 2, ou seja, poderia aterrar mediante a liminar até esse ponto. Para cá não poderia mais, então aterraram mais ainda. Então nós entendemos que tem que embargar esse aterro aqui urgentemente. É isso que a comissão entende, é isso que a Câmara de Vereadores entende. Depois do intervalo, a comissão se reúne para discutir o esporte na cidade. Nós voltamos já. Queria parabenizar a TV Câmara, parabenizar aqui o presidente e todos os vereadores pelo trabalho que vem sendo feito e espero que vocês possam continuar contribuindo cada vez mais para levar informação à nossa população e permitir que o cidadão possa participar, dando opiniões, sugestões e ajudando a construir a cidade. E parabéns pela qualidade, porque eu estava dizendo agora há pouco, vez ou outra estou por aí no trânsito, às vezes até fora de Guarulhos, e aí ligo o celular pela internet, sintonizo, acompanho. Então a gente fica feliz quando vê essas coisas, porque significa que esse esforço que vocês estão fazendo aqui, tem muita gente que vocês nem estão sabendo, mas que estão do outro lado, acompanhando para e passo tudo que acontece no Legislativo e tudo que acontece na cidade. Parabéns, sucesso e já nasceu bem. A Câmara Municipal de Guarulhos acredita num mundo melhor e mais igual. E a igualdade de direitos passa por cidadãos democraticamente bem informados. Para que a informação chegue realmente a todos, a Câmara aposta na inclusão. A transmissão das sessões conta com o apoio de um intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais. Assim, o deficiente auditivo também pode acompanhar tudo o que acontece na política da cidade e exercer, de fato, o papel de cidadão. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. A reunião da Comissão de Esportes do último dia 18 contou com a presença de convidados e de vereadores que não fazem parte da comissão. Em pauta, a situação dos ginásios da cidade e as políticas municipais para o esporte. Acompanhe a reportagem de Renata Ramos. Sou o professor Rômulo, vereador, presidente da Comissão de Educação e Esporte, Turismo e Lazer dessa casa. Aqui ao meu lado está o membro da comissão, secretário da comissão, o vereador Luiz Mato Grosso. Então nós vamos dar início aqui nossa conversa de hoje. Seguinte, essa comissão ela foi provocada aí pelos membros do esporte, eu chamo de militância do esporte aqui da cidade de Guarulhos. Veio aqui na penúltima reunião de comissão, o Nelson Zanotto, ele provocou a gente sobre a questão o descaso que está as áreas esportivas da cidade, e principalmente os principais ginásios de esporte. E nós chamamos aqui, olhando para ele, quiser vir aqui fazer uma discussão com a gente, nós íamos convocar aqui os setores responsáveis da prefeitura para fazer esse debate. Então é isso que nós fizemos. Então está aqui, e vou chamar a mesa para representar aqui o executivo, o Eduardo Rodrigues, que é o Dudu, o secretário adjunto, pode vir, Dudu, para cá, secretário adjunto da Secretaria de Esporte, e o diretor administrativo do Centro Esportivo, o Adalberto. Cadê o Adalberto aí? Vem para cá, Adalberto, vamos fazer esse debate. O secretário adjunto de Esportes, Eduardo Rodrigues Pereira da Silva, foi convidado para esclarecer possíveis dúvidas dos membros da comissão.
Eu vou mais ouvir para entender quais são as dúvidas, que a gente pode estar aqui ajudando para tirar qualquer dúvida. Os nossos próprios municipais são problemas já antigos, né? Devido por muitos anos não ter tido qualquer tipo de reforma, acaba que vai deteriorando com o tempo mesmo. E para que seja feito essas reformas necessárias, precisamos de orçamento, né? Então, o Tomelzão, que já nós sabemos que não tem AVCB, estamos atrás do AVCB, inclusive tivemos reuniões várias com o Samuel Vasconcelos, vereador. O João do Pulo, o prefeito, pediu para que a gente não fizesse qualquer ação lá, pois lá vai virar um céu, né? Vai passar para a Secretaria de Educação. E a Ponte Grande, que é o ginásio que está sendo bem ocupado agora, devido a esses problemas com os outros, que nós também temos problemas lá, de grandes reformas lá, né? Por passar muito tempo e não ter sido feito, né? E tudo isso que a gente fala, precisamos ter recursos para que a gente possa fazer. O Fioravante tem uma permissão de uso, né? Para uma entidade. Então, estou aqui para mais ouvir, para que a gente possa esclarecer, tirar as dúvidas. Alguns representantes dos setores esportivos da cidade estiveram presentes, como Nelson Zanotto, diretor da Liga Guarulhense de Futsal, e o ex-atleta Wilson Davi dos Santos. Infelizmente é uma situação triste, mas uma data feliz, porque nós estamos finalmente tendo um espaço, viu, Mato Grosso, de estar aqui ocupando a tribuna para mais uma vez tentar resolver alguns dos inúmeros problemas que o esporte da cidade vem sofrendo. E é interessante a gente ressaltar o seguinte: não é agora somente nesses 4 anos, mas principalmente nos últimos 16 anos que o esporte de Guarulhos está sendo desmontado. E pasmem, isso que parece, vereador e senhores que estão aqui hoje acompanhando essa sessão, que isso é uma situação propositada, visto que um grande número de espaços esportivos estão sendo utilizados indevidamente sem permissão de uso. Hoje, qualquer pessoa que tiver, qualquer entidade que tiver interesse em ocupar, de repente, alguma instalação esportiva espalhadas por Guarulhos, aliás, nós não sabemos o número de instalações que existem. Então, seria necessário ser feito um mapeamento de todas essas instalações, porque quando nós falamos espaços esportivos próprios municipais, não estamos falando somente de 4 grandes estádios de Guarulhos, não estamos falando somente de alguns ginásios, mas estamos falando de todas as instalações espalhadas em todo o município, quadras poliesportivas, descobertas, ginásios, campos de futebol, quadras sociais, todos os espaços públicos. Secretário da comissão, Luiz Mato Grosso, do PP, disse existir um culpado pela situação do esporte em Guarulhos. O culpado, tem um culpado sim, do esporte da nossa cidade está nessa situação. É lógico que é o governo, que é o cabeça, que é o que comanda. Mas ele tem um secretário, está lá para resolver o problema dele. Ele tem um secretário, ele tem uma verba destinada para a secretaria. Se não me falha a memória, em torno de 20, não posso dizer exato, 21 milhões para a secretaria. Então, ou seja, essa verba que ela está indo lá para quê? Destinada somente, pelo que eu estou vendo, só para fazer a folha de pagamento. Entendeu? Mas eu acho que falta, sim, iniciativa de um secretário. Se o prefeito colocou um secretário lá, ele, no mínimo, ele tem que brigar e lutar por alguma coisa do esporte da nossa cidade. Coisa que eu não vejo. Em entrevista, o secretário adjunto disse que, apesar das críticas e do baixo orçamento, o esporte evoluiu no município. No orçamento da secretaria, não haver essas pessoas, não estarem lá naquele momento, porque era importante discutir isso. Porque, não sei se você se recorda, quando nós tivemos audiência, eu trouxe aqui vários dados de várias equipes nossas. São várias modalidades e categorias que tivemos um desempenho maravilhoso, sabe? Não parou o esporte não parou, ele diminuiu talvez algumas coisas, poderia estar melhor algumas coisas, sim, poderia. Mas se você for hoje olhar quantos núcleos a cidade tem praticando esporte, quantos tem hoje? Quer dizer, quantas pessoas hoje têm acesso que não tinham ao esporte? Então o esporte não se limita só ao alto rendimento.
O alto rendimento, ele chama mais atenção, ele leva o nome da cidade, ele compete pela cidade aquela modalidade. Porém, isso não é só isso o esporte. Nós temos o CIAD com um trabalho maravilhoso, com várias pessoas da terceira idade. Então, assim, evoluiu bastante, temos muita coisa. Evidente que nós tivéssemos um orçamento maior, faríamos mais. Mas não que acabou tudo. Os nossos ginásios que realmente estão numa situação difícil. A gente tem que também encarar isso tudo, né? Precisamos melhorar isso. Esse ano nós não temos condições de estar mexendo nos nossos próprios, né? Mas o trabalho de base, como o nosso secretário Wagner Freitas quer, a massificação esportiva como ele quer, isso está sendo feito. Isso está cada vez mais maior. Nós não temos como dizer que o esporte acabou. Acabou, não acabou não. Nós não acreditamos nisso e não vamos jogar a toalha, estamos trabalhando bastante, tem muita coisa por vir. Evidente, vai ser um ano mais difícil, porque o corte foi o maior de todos, mas nós estamos reavaliando o nosso orçamento para esse ano, as ações que vão ser feitas. Ainda não posso te dizer exatamente tudo que nós, porque após esse corte a gente ainda está reavaliando, né? Mas o senhor acredita que para esse ano, ginásio e esporte de alto rendimento em Guarulhos, porque a gente percebe parte dos atletas, e até é compreensível que seja assim, um certo ressentimento por conta dessa não atuação do esporte de alto rendimento. Esporte de alto rendimento e ginásio para esse ano não tem perspectiva de investimento? Desaqueceu um pouco o alto rendimento, não quer dizer que não vai ter. Desaqueceu. Aliás, temos modalidades que não tem como parar, encerrar. O que acontece com o alto rendimento é que o custo é alto. As competições você tem que ir, tem que pagar hotel, pagar alimentação, né? Às vezes uma ajuda de custo para o próprio atleta. Então isso vai desaquecer realmente. Os ginásios eu não posso dizer, a gente pode de repente, se o orçamento melhorar, se a situação melhorar da cidade, né? O prefeito pode nos passar alguma coisa para uma reforma, melhorar, mas da secretaria hoje nós não temos condições, né? Não dá para a gente dizer que vamos mexer nos próprios esse ano. Você pode conferir a íntegra da reunião da Comissão de Esportes no nosso site www.camaraguarulhos.sp.gov.br. Com o objetivo de proteger operários e a população em geral, o vereador Guti, do PSB, apresentou um projeto de lei para aumentar a segurança em obras públicas do município. Saiba um pouco mais dessa iniciativa. E o Jornal da Câmara agora conversa com o vereador Guti, do PSB, que é autor de um projeto de lei que obriga que tenha um plano de evacuação em caso de acidentes em obras públicas aqui do município. Vereador, explica pra gente mais ou menos como é que vai funcionar esse projeto. Toda obra de médio e grande porte vai precisar desse plano de evacuação? Exatamente. Toda obra grande ou até de caráter médio vai precisar desse plano de evacuação. Por quê? Porque a complexidade e o grau de funcionários, de pessoas envolvidas é muito grande. E obviamente que se há um desastre como ocorreu, não aqui na cidade, mas por exemplo o caso do metrô em São Paulo, que desabou uma das estações que estavam em construção e acarretou na morte de vários funcionários. Então nós estamos visando que com esse projeto a gente consiga evitar esses acidentes. Se há um plano de evacuação, por exemplo, se há um rigor maior, aí com certeza os nossos mecanismos ficam favoráveis. Então, portanto, nós, de uma maneira geral, tem que haver uma espécie de uma comissão, né, constituída para tal, e aí se submete isso ao bombeiro e ao Poder Executivo, para aí sim ter realmente a outorga para se construir a obra pública. É uma maneira, então, de minimizar as consequências de um possível acidente. Com certeza. E cada vez mais nós sabemos que Guarulhos precisa de obras de infraestrutura gigantescas, né? Porque nossas ruas, nossas avenidas estão extremamente travadas. Então, é natural que, com o passar do tempo e olhando a longo prazo, vamos precisar de mais pontilhões, de mais túneis. A chegada aqui do trem, se especula muito na chegada do metrô, então nós temos que estar atentos a tudo isso. Guarulhos, obviamente, tem que crescer com responsabilidade, não só no que cerne a questão econômica, a questão da qualidade, mas também na questão de proteção das vidas, né? E não há atualmente esse tipo de obrigação, ou pelo menos não é comum que haja esse plano de evacuação em obras públicas? Bom, na verdade, há uma certa preocupação. O que a gente quer é que
realmente se cria um mecanismo onde todos saibam como evacuar. Por exemplo, o nosso projeto de lei, ele diz em um de seus artigos que nos canteiros das obras esse plano de evacuação tem que estar bem visível e para que todos os funcionários envolvidos, terceirizados, enfim, saibam se acontecer alguma coisa, como que seria essa evacuação. Um exemplo não próximo, mas que dá para ter uma noção, por exemplo, existe uma lei onde fala que todas as empresas, indústrias que trabalhem com determinados produtos ou metalúrgica, enfim, elas têm que colocar ali uma quantidade de trabalhadores, ela tem que colocar na sua entrada o quanto tempo elas estão trabalhando sem nenhum tipo de acidente. Então, algo nesse sentido, de mostrar qual seria o plano de evacuação, para evitar, obviamente, grandes tragédias, mortes e tudo mais. Então, essa preocupação também de tornar público o plano, né? Passar isso para os funcionários, porque não adianta ter um plano no projeto, mas na prática o funcionário não ter acesso a ele ou não estar bem informado a respeito disso. Sem dúvida, um dos pontos principais é esse, mostrar, e não só para o funcionário, né? Mas para as pessoas que passam no entorno, né? A população, o munícipe, às vezes ele passa meio desavisado. Se ele está sabendo que tem uma grande obra, que há risco de queda de algum material, ele já fica um pouco mais alertado. Então, não só para o funcionário, obviamente que ele é o que está mais em risco, mas também para toda a população de Guarulhos. O senhor acredita na possível sanção do prefeito com relação a esse projeto? Vou batalhar, vou defender o projeto e torcer que ele sancione, obviamente. Depois do intervalo, vereadores lutam para que Guarulhos conceda ao desempregado um vale transporte social. A gente volta já. Eu tenho um convite para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Toda quarta-feira rola uma edição inédita do Ponto de Vista, um programa de entrevistas que traz personalidades da nossa cidade e suas opiniões sobre diversos assuntos ligados a Guarulhos. Ponto de Vista toda quarta-feira, logo após o Jornal da Câmara aqui, na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. O ESIC, Portal da Transparência, abre as contas da Câmara para toda a sociedade. Nele, você encontra as informações sobre o orçamento da Câmara, a receita e as despesas detalhadas. Após um rápido cadastro, você tem acesso a todas as informações. E algumas delas você não precisa se cadastrar para acessar. São as informações de interesse coletivo. Mais uma iniciativa da Câmara de Guarulhos para modernizar o Legislativo Municipal. Para saber mais, acesse o site da Câmara, www.câmaraguarulhos.sp.gov.br. Clique no link Portal da Transparência e veja o vídeo de orientação. O vereador do PSB, pastor Anistaldo, quer a presença obrigatória de pelo menos um bombeiro civil em estabelecimentos como shoppings e casas de show. Para Anistaldo, o projeto de lei vai trazer mais segurança para as pessoas. O autor explica a proposta. Muito bem, então no Jornal da Câmara, espaço aberto agora para a gente falar um pouco de projetos de lei, saber os projetos de lei que estão aqui tramitando na casa. E ao meu lado está o vereador pastor Anistaldo, do PSB, que tem um projeto aqui na cidade, que na verdade vem de um projeto federal, de uma lei federal, mas que parece que ainda precisa ser regulamentada, que é a presença de bombeiros civis em espaços determinados, específicos. É isso, vereador. Boa tarde, obrigado aqui por falar com o Jornal da Câmara. Eu queria que o senhor explicasse um pouco melhor esse projeto. Boa tarde a todos. É um prazer estar falando da TV Câmara. Na verdade, este projeto, ele emana de um projeto do governo federal, a Lei 11.091 de 2009, que já regulamentou a profissão de bombeiro civil. E qual é a propositura deste projeto que a gente está apresentando? É, sem sombra de dúvida, regulamentar a obrigatoriedade de bombeiros civis nesses espaços que estão no projeto, como, por exemplo, casa de shows. Eu tenho aqui, vereador, shopping center, casas de shows e espetáculos, hipermercado, que são aqueles supermercados bem grandes, né? Lojas, departamentos grandes também e campos universitários. Isso. Todos esses espaços que estão inclusos dentro do projeto são espaços que a gente, analisando até a partir daquele acontecimento da casa de show lá, Kiss, né?
nós vimos a necessidade da obrigatoriedade desses profissionais nesses espaços, pois de vez em quando acontece, né? Mas hoje não é obrigatório um profissional nesse espaço, por exemplo? Não é obrigatório no município. Existem algumas cidades do país, até do estado de São Paulo, várias cidades, por exemplo, São Paulo, já regulamentou a obrigatoriedade e é isso que a gente quer para Guarulhos, pois Guarulhos é uma cidade de quase 1.400.000 habitantes, é uma cidade que tem muitos shoppings, tem também muitas casas de show, né? Espaços de muita aglomeração de gente e nós precisamos de um projeto como esse que venha contemplar a segurança de todos que participam nestes locais. Mas aí esse projeto sendo regulamentado, vereador, de quem seria a responsabilidade pela contratação desses profissionais? É do estabelecimento, o executivo tem que interferir de alguma maneira, como seria? Na verdade, o fator preponderante do projeto é a obrigatoriedade da contratação. Agora, como você me perguntou, a contratação é de obrigatoriedade do estabelecimento, né? Esse projeto vem cooperar também com os profissionais, né? Para o município vem regulamentar, porque existe a obrigatoriedade e as empresas vão ter que contratar os profissionais, vai dar um incentivo para que as pessoas também, né? Esses que já têm essa tendência de atuar nessa área, fazerem cursos e, na verdade, como você me perguntou, fica a responsabilidade e a obrigatoriedade de contratação por parte do estabelecimento. E de repente o estabelecimento, porque a gente sabe, né, vereador, que é difícil, às vezes, das pessoas cumprirem leis aqui nesse país, porque às vezes tem muita lei e pouca gente cumprindo, né? Então, de repente, o estabelecimento vai lá e descumpre. O seu projeto, a ideia é que prevê alguma sanção, é que tem algum tipo de multa, a fiscalização do poder público como seria? Na verdade, a princípio, como está no projeto, é a fiscalização do município. Tendo em vista que esse projeto está ganhando corpo em várias cidades do município, possivelmente o executivo de cada cidade, vamos falar da nossa cidade, vai tomar e ter uma alternativa para que entre com rigor na fiscalização. E a partir daí pode-se depois pensar na questão da sanção para quem não cumprir. O senhor entende que é um projeto que aqui deva passar com tranquilidade pelos seus colegas? Eu acredito que sim, né? Quero até já pedir o apoio aqui, de repente alguns vão estar nos ouvindo e assistindo. Então, assim, pedir o apoio, né? E dizer que é um projeto que vem de encontro aos anseios, não só dos profissionais, mas também de toda a população, porque você sabe que esses eventos grandes, eles são passíveis a acontecer esses momentos de transtorno e a gente tendo esses profissionais lá, nós estamos simplesmente implantando e regulamentando segurança para esses grandes eventos que acontecem no nosso município. Para a gente fechar aqui, cabe de repente um pedido de apoio para o prefeito também, que pode estar assistindo aqui, para ele dar aquela assinaturinha final? Sem sombra de dúvida, nós já queremos pedir o apoio do prefeito, né? Ele já tem ciência de que vários municípios, inclusive São Paulo, nossa capital, já foi aprovado esse projeto, então, sem sombra de dúvida, nós contamos com o apoio dele e acreditamos que é um projeto bom que vem de encontro ao anseio da população, dos profissionais e, com certeza, ele vai sancionar e vai ser bênção para todos. Ok, vereador, obrigado por falar com a gente. Obrigado, estamos à disposição para qualquer esclarecimento. O Vale Transporte Social ao desempregado voltou a fazer parte da pauta do Legislativo. Aprovado na Câmara em 2014, o item foi derrubado pelo Executivo no ano seguinte. Agora, em 2016, os autores do projeto, Maurício Briquinho, do PT, e Heleno Metalúrgico, do PDT, decidiram reapresentar a proposta. E o Jornal da Câmara hoje conversa com o vereador Heleno Metalúrgico, do PDT, que é um dos autores de um projeto de lei que cria o Vale Transporte Social para desempregados. Esse Vale Transporte é uma gratuidade no sistema de transporte para aquele trabalhador que perdeu o emprego. Vereador, fala um pouquinho para a gente sobre esse projeto. O senhor já apresentou esse projeto anteriormente, ele foi até aprovado aqui em plenário, mas o Executivo entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade e acabou impedindo a execução desse projeto. O que motivou o senhor a reapresentar esse projeto? Qual que é a situação atual? Obrigado mais uma vez pela entrevista. Bem, como você citou, nós apresentamos o projeto no ano passado, né, foi aprovado pelos vereadores aqui, foi vetado pelo prefeito no Executivo, onde nós derrubamos o veto do prefeito e ele foi para a Justiça, através do Madim, e a Justiça deu parecer favorável. Nós reapresentamos o projeto que foi criado aqui na nossa cidade, pensando no quê? No atual momento que nós vivemos também com o grande índice de desempregados. Então essa foi a nossa ideia. Pelo fato de eu também pertencer a um sindicato metalúrgico, e vendo a grande massa de demissões, nós pensamos nesse projeto.
Porém, o que motivou a nós reapresentarmos esse projeto? Um projeto que nasceu em Guarulhos e que recentemente criaram em São Paulo. O prefeito da cidade deu parecer favorável e hoje já está em funcionamento os mesmos moldes que o nosso aqui. Então, motivou a reapresentar esse projeto de novo pelo grande índice de desemprego e porque aconteceu lá em São Paulo. Se aconteceu lá, que é um governo que eu ainda me posiciono contra algumas atitudes do governo, que é o governo PT em São Paulo, Guarulhos que é PT, por que não vai ao encontro da população guarulhense? É nesse pensamento que nós entendemos. Então penso que os vereadores nessa casa votarão favorável a esse projeto, porque tem que pensar na sociedade. Entendo eu que tenha que ter uma discussão, se o prefeito quiser levar para o âmbito de uma discussão maior, que chamemos os sindicatos, os trabalhadores, para discutir junto com o executivo. Não entendo que o executivo ele possa pegar esse projeto de novo, no momento que nós vivemos no nosso país, e pegue e vete esse projeto de novo. É o momento que é mais propício que o trabalhador, a trabalhadora, desempregado está precisando. É de se locomover à procura do seu emprego. Então, pensando no bem social, pensando na classe trabalhadora, na sociedade no todo, estaremos reapresentando esse projeto. E houve algum tipo de justificativa do Executivo de por que ele tem entrado com essa DIN? É uma questão orçamentária? O senhor chegou a ter essa discussão? Eles, na realidade, não teve uma discussão. Numa reunião do governo, quando eu estava na base do governo, eu até conversei particular com o prefeito e alguns vereadores entenderam também que não tinha de onde sair o dinheiro. Quem ia pagar a conta? Quem ia pagar a conta? Só ia fazer parceria. Só ia fazer parceria. Não precisa, assim, de fato e de direito, retirar dos cofres públicos. Mas ele pode fazer parceria com empresários, porque também o empresário pode estar inserido nesse contexto. Pode fazer parceria também com as empresas de ônibus. Então é só fazer parceria. Não vai onerar nada, não vai tirar dinheiro do bolso do executivo. Basta o executivo pensar, porque tem corpo técnico para pensar e acharmos uma solução no qual salve a trabalhadora e os trabalhadores. Falando um pouquinho do projeto, ele não é um projeto por tempo indeterminado, né? Esse desempregado ele precisa atender alguns critérios para receber o Vale Transporte Social e é por um período de 180 dias. E também não é todo mundo que vai receber, tem que ter uma questão de renda. Isso, com certeza. No mínimo ele tem que ganhar de 3 salários mínimos, no mínimo. E ele terá pro passe livre 60 condições, vamos falar assim, de transporte, depois podendo renovar também. Isso fica atrelado ao seguro-desemprego, então vai envolver a Secretaria do Trabalho. O seguro-desemprego te dá 6 meses, então vai atrelar. Mesmo se ele tiver arrumado um emprego antes dos 6 meses, automaticamente ele perde esse direito. Isso é automático. Então perderá o direito automaticamente se ele arrumar um emprego. Se não arrumar, ele vai continuar participando do processo. Mas vale ressaltar, se um projeto desse é aprovado, sancionado pelo governo, não é todas as pessoas que estão desempregadas nesse momento que terá o direito. É a partir do momento que foi sancionado. O senhor acredita que o senhor está mais otimista com relação ao projeto dessa vez? O senhor acredita que o prefeito vai se sensibilizar com relação a isso? Eu estou mais otimista, assim, mediante o que aconteceu em São Paulo. E estou pensando também que o governo hoje que está buscando a eleição, se manter no poder ainda, ele vai ter que buscar algo também para angariar as pessoas com a proximidade dentro do governo, angariar que esteja mais próximo dentro do governo, não vou falar da sigla partidária, que é um momento também que qualquer governo tem que dar algo para a população. É um ano político, eu não falo só pelo ano político, mas eu fico motivado pelo que aconteceu em São Paulo, pelo que foi sancionado pelo prefeito Haddad. Então penso que o prefeito aqui vai se sensibilizar também com o que aconteceu em São Paulo e dar um parecer favorável. E o Jornal da Câmara fica por aqui, mas você pode acompanhar as informações do Poder Legislativo de Guarulhos pelo nosso site, pelo Facebook. Voltamos na próxima sexta-feira com mais uma edição inédita para você. Até lá!